Fala pessoal, Gabriel Aristóteles aqui. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai fazer uma análise completa do Bitcoin e das altcoins com maior potencial. Então vamos lá, qual que é o momento que o Bitcoin está enfrentando nesse momento? Ele está fazendo então uma correção dentro do tempo gráfico mensal. Ele está buscando por uma base de preço no tempo gráfico mensal. E logo de cara a gente já pode pegar aqui ó, e traçar do último fundo até o último topo, a retração de Fibo e ver até onde ele pode ir, que seria 0.38 de Fibo e 0.5 de Fibo. Eu olho mais para a região de 0.5 de Fibo. Por quê? Porque é a região dos 50 mil dólares. E o mercado ele adora número psicológico. 50 mil, 60 mil, 70 mil. Então essa região dos 50 mil dólares me chama bastante atenção. Eu também tenho aqui, próximo a essa região dos 50 mil dólares, a EMA 12 no mensal. O que é a EMA 12? É a média móvel exponencial de 12 períodos do gráfico mensal. É a média dos últimos 12 candles do mensal. Então ela vai servir nesse momento como suporte no gráfico mensal. E eu também tenho padrões gráficos que me indicam locais que eu posso estar formando a base de preço. E no diário eu tenho um padrão gráfico nítido de cunha de megafone. Vamos desenhar ele aqui. Eu pego desse topo aqui. Para validar uma LTB dessa, eu sempre olho a partir de 3 toques. Já está validado. Então eu tenho 1 toque, eu tenho 2 toques, eu tenho 3 toques, 4 toques. Validada. Aqui na base, também. Eu tenho um toque aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e mais um aqui. Olha só. E ainda tem gente que fala que a análise gráfica não funciona. Essa cunha descendente aqui, eu já estou desenhando ela faz mais de um mês. E olha só o candlestick de hoje, onde ele veio? Exatamente na base da cunha megafone. Então, essa região aqui pode ter formado a base de preço do mensal. Por quê? Porque é a região de 0.38 de Fibo, do mensal, e foi um toque na base aqui desse padrão de megafone. Porém, eu olho também para a possibilidade de buscar o 0.5 de Fibo, juntamente com o número psicológico de 50 mil dólares, que estaria aqui nessa região aqui. E também seria uma base de preço. Também seria a base aqui desse padrão gráfico de megafone. Então eu estou olhando por essa região aqui, sabendo que aqui eu já posso ter formado a base de preço do mensal, mas eu acho que a probabilidade maior é vir buscar essa região aqui dos 50 mil dólares. Tá. E como que eu vejo isso num tempo gráfico menor, para eu saber se eu já consigo montar posições, para as posições abertas eu realizar lucro ou não? Então eu venho aqui no 4 horas, e eu também consigo encontrar padrões aqui no 4 horas. Vamos desenhar ele aqui. O padrão que eu vejo aqui no 4 horas é outro megafone. É outro megafone. Eu vou deixar ele em branco para diferenciar do amarelo que está desenhado o megafone do diário. Olha lá. Tive um toque aqui, outro aqui e vim ter outro toque aqui. Em cima também. 1, 2, 3. Então, ele buscou a base desse padrão aqui do 4 horas também. E esse padrão aqui, ele tem a maior probabilidade de romper para cima. Porém, ele pode vir se estendendo. Olha só como é que ele pode vir se estendendo. Eu posso tocar aqui no topo, posso vir buscar o fundo novamente e posso vir se desenvolvendo. Então, qual que é o local que eu tenho que montar posições, que é o local legal, o local com maior probabilidade de alta para montar posições dentro de um megafone? É sempre na base. Base, 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 sempre na base. Aqui, se fosse para montar uma posição, eu vou pegar o quê? Provavelmente um fundo ascendente aqui do 4 horas, algo assim com stop aqui nesse último fundo. Mas seria uma posição de day trade. Day trade. Agora, se eu quero comprar hold, aí eu já estou num bom ponto. Por quê? Porque eu lembro que quando o Bitcoin estava 70 mil dólares, todo mundo queria comprar hold. Todo mundo tinha coragem para comprar hold. Porém, no momento que o Bitcoin está corrigindo no gráfico mensal, como esse, aí as pessoas têm medo. Aí não tem coragem de entrar. E isso é a psicologia do mercado. O mercado ele é movimentado por pânico e euforia. Então lá nos 70 mil dólares eu tinha o quê? 73 mil dólares. Eu tinha euforia. E agora eu tenho o quê? Pânico, medo. Então, no pânico, no medo, é o momento de montar posição. Na euforia, é a hora de vender posição. Então é isso que eu estou observando aqui no Bitcoin. Agora vamos lá para altcoins, que eu também vejo padrões de altcoins. Começando aqui por XTZ. XTZ, a gente tem uma cunha descendente no gráfico diário. Cunha descendente é um padrão de exaustão da força vendedora, porque eles empurram o preço para baixo
mas não tem continuidade. Ó, eu perco o fundo e não tenho continuidade de queda. Eu perco o fundo, perdi o fundo aqui, perdi esse último fundo aqui e não tive continuidade de queda. Esse padrão ele vai perdendo fundo, perdendo fundo, perdendo fundo, mas tem a maior probabilidade de rompimento para cima. Porém, se eu fosse montar posições em XTZ nesse momento, eu teria o cuidado por quê? Porque o repique dela no diário, o repique dela hoje, foi de 15%. Então eu colocaria stop ali de baixo, dessa mínima. Porém, se eu tomasse o stop alavancado, 2x, eu já estaria tomando aí um stop de 30%. Só que tudo é uma questão de risco-retorno, porque também se esse gráfico rompe para cima, se esse padrão rompe para cima, eu tenho aí no mínimo, ela chegando aqui na EMA 200, daria no mínimo aí 33%. Alavancado 2 vezes, daria cerca de 66%. Então é uma questão de risco-retorno, de gerenciamento de risco. É aí que entra o gerenciamento de risco. Também tem outros criptos com esse mesmo padrão. Exemplo, criptomoeda ZIL, mesmo padrão lá de XTZ, cunha descendente no diário, tocando a base. ZIL já até perdeu um pouquinho mais. Tem que segurar essa base aqui para manter esse padrão válido. Também tem o padrão em Clay, criptomoeda Clay, cunha descendente também, que não tocou a base ainda. Clay seria interessante vir buscar essa base aqui para montar a posição de long. Então é isso que eu estou observando. Tem oportunidade. Correção no mensal dentro de um ciclo de alta é sempre a melhor oportunidade de montar a posição de hold, de day trade, de long, de swing trade. E só tomar cuidado com a questão de ir buscar 0,5 de FIBO, na região lá de 50 mil dólares. Então, o que eu indicaria? Quem quer comprar para hold? Esse é o momento. É oportunidade. Momento de oportunidade. Então esse foi o vídeo. O Bitcoin tendo maiores movimentações, eu volto a postar vídeo aqui. Provavelmente eu vou estar postando diariamente vídeos. Então eu já te convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar aí nos grupos de trade. Comenta aí o que você achou do vídeo. E fica ligado porque eu vou estar postando vídeo aqui diariamente praticamente. Então é isso. Fiquem com Deus e até mais.